uma decisão judicial em si, quando ela é prolatada, ela é fundamental porque ela reconhece um direito, né, uma garantia, identifica que houve uma violação, que ela precisa ser reparada, essa violação, e tem como consequência uma ordem, que essa ordem, quando for implementada, é que vai realmente dar, na prática, o direito a alguém. Então, o oficial de justiça é esse profissional que serve de ponte entre a decisão judicial, que é um texto escrito, né, o ditado, às vezes a decisão sai na hora da audiência, como no sistema dos juizados especiais, que é oral a sentença, muitas vezes, e o cidadão que teve seu direito reconhecido e que quer que esse direito se materialize. Então, o oficial de justiça é o responsável por isso. E tem outras funções também que o oficial de justiça desempenha, a exemplo do que acontece com outras atividades do Poder Judiciário, que não se restringe somente àquilo que a lei determina, como, por exemplo, a forma de comunicar, a forma de tratar, né, que em determinados momentos há necessidade do uso da força. Essa força ela é legitimada pela atuação do Estado, quando há uma resistência por parte daquele que violou a lei em cumprir. Mas também isso pode ser feito de uma forma humanizada. E eu acho que esse papel, o oficial de justiça traz em si a da essência da atividade, ter sensibilidade e equilíbrio, além do conhecimento da profissão e da lei, para viabilizar e concretizar o direito das partes, né, cumprindo uma ordem judicial. Essa questão é uma questão hoje que é uma pergunta, né, um questionamento que permeia a humanidade toda, né, em todas as áreas de trabalho, de atividade. E eu acho que é um equívoco pensar que uma atividade em que há um contato direto da pessoa, né, que busca o serviço da justiça ou que é atingido, né, que tem como consequência de uma decisão judicial uma alteração na sua vida, no seu patrimônio, na sua capacidade, no seu estado, possa ser comunicada em todas as circunstâncias por uma máquina, por uma comunicação por meio eletrônico. Eu acho que é exemplo de a maioria das atividades, quase todas, talvez uma ou outra bem específica do ponto de vista do perigo, né, de preservar a saúde, a integridade de quem exerce profissões insalubres e periculosas, pode ser que o uso da máquina substitua e é algo benfazejo. Mas na maioria das atividades, e a do oficial de justiça, em que há esse elemento humano muito presente, eu acho que é um equívoco pensar isso. Eu acho que, ao contrário, eu acho que a própria atividade ela vai se remodelando, encontrando novas formas, como a magistratura, por exemplo, como julgar processos, né, através do emprego de tecnologias, de inovação, de robotização, de automação, jamais vai substituir a figura do juiz que decide. E também eu acho que no cumprimento das ordens, no trato das pessoas que são atingidas, e são milhões de pessoas atingidas diariamente por decisões judiciais, a figura humana do oficial de justiça é essencial. Então eu não acho que há nenhum risco, pelo contrário, eu acho que há um reforço, um fortalecimento, desde que os oficiais de justiça, as oficiais de justiça, compreendam a necessidade do emprego da tecnologia para que o próprio trabalho, porque o crescimento da demanda judicial, o que houve de crescimento, de explosão de demanda, a própria magistratura, o próprio Poder Judiciário, servidores e magistrados que constroem essas decisões, não são capazes mais de dar vazão, de absorver essa demanda sem o emprego da inteligência artificial, da tecnologia, da automação, do processo eletrônico. Da mesma forma, como são mais processos, mais julgamentos a cada ano, né? O superávit de julgamentos é crescente desde 2020, estamos num ciclo virtuoso em termos de produtividade. Os oficiais também não vão dar conta, sem o emprego da tecnologia, de tudo isso que eu falei, do número crescente de mandados e de ordens e de intimações e citações, notificações, busca e apreensão, penhora, etc. Sem essa tecnologia, sem tudo que a tecnologia e a inovação dá para a humanidade. Bom, de fato, por um breve período, muito curto mesmo, foi o primeiro concurso público que eu fui aprovado, foi para oficial de justiça avaliador da Justiça Federal, isso em 1992.
e por um breve período de tempo eu fui lotado numa das varas da Justiça Federal aqui do Ceará, mas assim não posso dizer que exerci com conhecimento, com profundidade e com experiência essa nobre e valorosa profissão, porque ao mesmo tempo foi uma série de concursos públicos aos quais me submeti e fui sendo aprovado concomitantemente, mas o chamamento, né, a convocação para assumir o cargo, para entrar em exercício, se deu em datas diferentes. Mas logo após eu fui também aprovado no concurso para a magistratura e acabei tendo a sorte, né, porque foi sorte mesmo na época, levavam em consideração a ordem da classificação, mas você fazia um sorteio dentre as comarcas disponíveis, que chamava-se na época, eram 4 entrâncias aqui no Ceará e não entrância inicial, intermediária e final como é hoje, né? Então você, nas comarcas de primeira entrância, você fazia um sorteio e eu caí para Mulungu, né, ali na Serra, no Maciço, e trabalhei, e para minha sorte, porque na época havia carência de oficiais também, mas a comarca contava com 2 oficiais de justiça, o Célio e o Clodomir, e fui tive muita sorte, muito privilégio de trabalhar com os 2, porque os 2 eram o Célio mais novo, o Clodomir mais experiente, mas excelentes profissionais. E foi esse o primeiro contato mesmo que eu tive com os oficiais de justiça exercendo uma profissão. Eu tinha tido quando era estagiário, antes, mas algo assim muito distante e sem conhecimento mesmo do que era a profissão de oficial de justiça. E aprendi muito com os 2, e eles conheciam o município todo, conheciam as pessoas todas, porque tem essa questão, né, como o oficial de justiça está lá na ponta, ele acaba conhecendo as localidades, o mapa do município, da comarca, e conhece as pessoas, as famílias, né, filho, mãe, pai, avô, a origem. Então qualquer informação, às vezes, para decidir uma questão de um processo, uma questão jurídica, que tinha como pano de fundo relações entre as pessoas, as informações que os 2 me davam eram determinantes para a decisão. Então, assim, foi breve a experiência como oficial de justiça, mas esse tempo todo, eu também fiquei muito tempo no juizado especial, antes pequenas causas, depois civil e criminal, da primeira unidade, do Antônio Bezerra, e muito tempo sem oficial de justiça lá, né? Foram mais de 10 anos sem oficial de justiça, me recordo. E era uma dificuldade, né, para a gente conseguir cumprir e dar celeridade, que é característica essencial do sistema dos juizados especiais. Queria me congratular, parabenizar e também agradecer o trabalho que é desenvolvido por todos os oficiais de justiça, as oficiais de justiça. Dizer que esse dia 25 seja um dia de comemoração, de felicitação, mas também de fortalecimento da categoria, e que a administração do tribunal atual, dentro das limitações, né, orçamentárias, financeiras e também de questões normativas, vai continuar tentando fortalecer. E eu acho que a gente tem que ter essa noção, saber que há uma carência realmente, temos consciência disso. O sindicato tem sempre dialogado e nos informado da situação de adoecimento de alguns profissionais pela sobrecarga de trabalho, e vamos tentar implementar medidas para minimizar isso aí. Não dá para dizer que vamos resolver, né? A gente sabe que o volume de cumprimentos é muito alto, porque o volume de decisões cada ano aumenta, e que é preciso que a gestão dê uma resposta. Mas queria, na verdade, dizer que tem um ótimo dia do oficial e da oficiala de justiça nesse dia 25 de março. Parabéns!